Olá, me chamo Reinaldo, sou estudante de lá Domingo Sávio e hoje vamos estudar um pouco o eixo occipital. O eixo occipital está ubicado em la porção posterior, inferior e média do crânio. É um eixo que é ímpar, simétrico e regular, tendo a forma de um segmento de esfera cujos bordes delimitam um rombo. Em sua porção inferior, é atravessado por um ancho orifício oval de grueso extremo chamado forame magnum. O forame magnum é muito importante porque comunica as cavidades craneares com o conducto vertebral e dá passo para a artéria oblonga ou bulbo raquídeo, que é a porção inferior do tronco encefálico, que se comunica com a coluna vertebral. Dá passo também para as artérias vertebrares e, a cada lado, ao nervo acessório. O eixo occipital é dividido em 4 porções que explicam sua relação com o forame magnum. Ou seja, em sua porção anterior ao forame magnum, tem a porção basilar. Em la porção posterior ao forame magnum, vamos ter a escama occipital. E em las laterais do forame magnum, vamos ter as porções laterais. A porção basilar está dividida em 2 caras e 4 bordes. Primeiramente, vamos estudar a cara exocraneal, que é convexa e apresenta o tubérculo faríngeo, que é uma eminência média que serve para a inserção do eixo faríngeo e também para o músculo constrictor superior de la faringe. Ligeiramente anterior a este tubérculo, vamos ter a fossita navicular, onde em seu fundo vamos ter uma depressão mais estreita chamada fossita faríngea. A cada lado da linha média da porção basilar, ela está recorrida por 2 crestas, a cresta muscular, que é posterior, e a cresta sinostósica, que é anterior. A cresta muscular parte do tubérculo faríngeo e dá inserção para o músculo recto anterior da cabeça. A cresta sinostósica está um pouco anterior à cresta muscular. Ela é inconstante, serve também para a inserção do mesmo músculo da cresta muscular, pero em la cresta sinostósica, um pouco anteriormente, se encontra uma ancha depressão que dá inserção ao músculo largo da cabeça. Agora vamos falar um pouco sobre a cara endocraneal da porção basilar do eixo occipital, que está escavada, é lisa e também é côncava. Forma parte do clivus, que é uma inclinação hacia o esfenoide, e também está recoberta por meninges. Também é muito importante porque está em relação com o mielencéfalo e também com o metencéfalo. Agora vamos falar um pouco sobre os bordes da porção basilar do eixo occipital. Primeiramente, vamos ter 2 bordes laterais que são unidos à porção plantosa do eixo temporal através de um fibrocartílago. O borde posterior está soldado com o corpo do esfenoide e a borde anterior forma parte da porção anterior do forame magnum. Agora vamos falar um pouco sobre as porções laterais do eixo occipital. As porções laterais estão ubicadas lateralmente ao forame magnum e são mais altas e estrechas anterior que posteriormente. Também apresentam 2 caras, 2 bordes e 2 extremos. A porção lateral, em sua cara exocraneal, vai ter o condilo occipital. O condilo occipital é um saliente articular oblíquo e convexo que se articula com o atlas e está frente à metade anterior do forame magnum. Vamos ter a fossita condílea anterior, que está ubicada anteriormente e lateralmente ao condilo occipital, e ao fundo de qual se abre o orifício externo do nervo hipoglosso. A fossa condilar está ubicada posteriormente ao condilo occipital e ela é muito importante porque nesta fossa nasce o agudelo condilo posterior. Em la porção endocraneal de la porção lateral do eixo occipital, vamos ter o tubérculo yugular, que é uma eminência para o nervo acessórios, suas 11ª ramas,
los nervos vagos e para los nervos gasofaríngeos. E por fim vamos ter o sulco do seno sigmoide, que é a porção terminal para a apófise jugular. Eu odeio isso, velho. Agora vamos falar um pouco sobre os bordes da porção lateral do hueso occipital. Primeiro vamos ter o borde lateral, que delimita anteriormente o agudero magno. Agora vamos falar um pouco sobre os bordes da porção lateral do hueso occipital. Primeiramente vamos ter o borde medial, que limita anteriormente o agudero magno, e lá o borde lateral, que vai ser dividido pela apófise jugular em duas porções, a porção posterior e a porção anterior. A porção posterior do borde lateral é rugosa e se articula com a porção mastoidea do hueso temporal por meio da cintura occipitomastoidea. E a porção inferior limita a porção medial do... E a parte anterior forma a parte medial da apófise jugular. E a parte anterior forma a parte medial do agudero jugular. E a parte anterior forma o limite medial do agudero jugular. Agora vamos falar sobre a última porção do hueso occipital, que é a porção da escama occipital. A escama occipital é ancha, aplanada e romboidal. Tem duas caras, 4 bordes e 4 ângulos e está posteriormente ao forame magno. A cara exocraneal da escama occipital, do hueso occipital, é convexa e tem a protuberância occipital externa, que é um ponto central rugoso para ligamento nucal mais trapézio. Também entre as linhas nucal superior e inferior, tem uma região que é desigual e serve para a inserção do músculo semiespinoso. A cara endocraneal é côncava e tem importantes sulcos, que são o sulco do seno sagittal superior, o sulco do seno transverso e também o sulco do seno sigmoide. Agora vamos falar sobre os bordes da escama occipital. Primeiramente vamos ter o borde superior, que se articula com o hueso parietal por meio da sutura lambidoidea, e também vamos ter o borde inferior, que vai se articular com a porção mastoidea do hueso temporal. Agora vamos falar sobre os ângulos. O ângulo lateral se articula com o extremo posterior da sutura escamosa. O ângulo superior está entre os parietales e, por último, o ângulo inferior se une aos lados por el extremo posterior de las porções laterais do hueso occipital.